Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16, e diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Mais uma vez, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Primeira parte do versículo: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. A pregação do apóstolo Paulo não era motivo para ele se orgulhar ou se gabar. Houve um momento em sua vida em que ele achava que ser sábio era gloriar nas coisas que tinha. Ele escreveu em Filipenses 3, 4, 7 sobre si mesmo: ainda que eu bem podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Note que é Paulo falando dele mesmo, dos títulos que ele obteve, da postura que ele tinha dentro do judaísmo. Só que ele considerou todas essas glórias do seu passado como lixo, como esterco, por causa da sublimidade que há em conhecer a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Visto que tudo que conseguimos e somos é o resultado da morte sacrificial de Cristo na cruz, não devemos nos gloriar nelas, ou em nós mesmos como se possuíssemos alguma coisa. Gálatas 6,14 diz assim: mas longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É por isso que o cristão está no mundo e não é do mundo. O que devemos fazer é apenas seguir a ordem de Jeremias na questão de gloriarmos no Senhor. Está escrito em Jeremias 9, 23 e 24 assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Toda vanglória, toda jactância só pode trazer dano à igreja do Senhor. Mas gloriar-se no Senhor significa colocar nossa total confiança nele e somente nele. Segunda parte do versículo: pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Note que Paulo sente uma compulsão interior, que sem dúvida vinha da comissão que Jesus lidera na estrada de Damasco. Essa comissão foi confirmada por um discípulo de nome Ananias, que foi chamado para orar pelo apóstolo Paulo ali em Damasco. Ananias, ele tentou excusar-se, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus falou com ele e disse para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo
deve ter sentido como Amós, o profeta Amós, quando diz: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Jeremias também disse essas palavras: a palavra de Deus foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. Ou seja, ele tinha que cumprir a vontade de Deus, de entregar a profecia de Deus. Paulo, ele não pretendia pregar o evangelho quando tomou a estrada para Damasco. Ele estava satisfazendo o encargo que Jesus lhe tinha entregado quando o chamou para ser apóstolo dos gentios. Essa obrigação pesa sobre Paulo. E essa obrigação também deve pesar sobre aqueles que experimentaram o poder do evangelho em suas vidas e devem também proclamar as novas da salvação. Note que Paulo pensa em alguma desgraça vindo sobre ele se não pregar. Ele usa a expressão ai de mim. Normalmente, isso é um grito de dor ou de castigo iminente. Falar de castigo não é algo agradável na nossa sociedade. Todavia, a Bíblia apresenta claramente a verdade da prestação de contas e do castigo de Deus àqueles que são infiéis na obediência aos seus mandamentos. A natureza do ai não é explicada no contexto imediato. Mas se lembrarmos, as palavras do profeta Ezequiel fará sentido. Ezequiel 33:8. Preste atenção. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue o requererei da sua mão. Olha só que grande responsabilidade. Nós temos que ser como farol, como luz. Nós temos que indicar o caminho da salvação. Temos que, segundo essa palavra, repreender o ímpio quando ele estiver andando segundo os seus pecados e chamá-los para a luz de Cristo. A vontade de Deus é a salvação do pecador. Por isso, o objetivo da mensagem é que o ímpio tenha consciência do perigo em que se encontra e que ele desperte para buscar a Deus e seja salvo. Isaías 55:7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Essa parte do discurso revela a responsabilidade do profeta em se tratando do destinatário original da mensagem e a nossa responsabilidade como cristão, que recebemos do Senhor Jesus a incumbência de anunciar o evangelho a todo pecador. Não pregar o evangelho é colocar na posição de poder experimentar o castigo de Deus. Que venhamos, como o apóstolo Paulo, sentir a nossa obrigação. E mais do que sentir, podemos cumpri-la ela em Cristo. Amém? Quero fazer uma oração pela sua vida. Pai Santo, tremendo e poderoso, te exalto e te adoro por mais um vídeo gravado, por esse versículo tão profundo, tão especial. Ó Pai Santo, que o Senhor venha despertar a igreja do século 21, venha despertar, Senhor Jesus, os cristãos, Senhor, que muitos têm se acomodado, Pai, e não têm valorizado, Senhor Jesus, a chamada que tem dentro de cada um de nós. Ó Pai, que venhamos, Senhor, de não ficarmos conformados, Pai, que venhamos difundir a palavra que produz em nós salvação, Senhor Jesus Cristo, e sentir, Senhor, como o Senhor quer, como o apóstolo Paulo sentia, que é uma obrigação nossa. Nos abençoe e nos dê força, nos encha do teu Espírito. Amém. Que Deus abençoe.